Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, hoje para um encontro super especial, com assuntos muito importantes e com cenas muito marcantes que eu irei compartilhar com vocês no nosso encontro de hoje, que nós não assistimos nos grandes veículos de comunicação. Antes de mais nada, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, você que é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, não esqueça de compartilhar, de recomendar e também de dar o seu joinha, o seu comentário e, se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, tá legal? Então, vamos seguir em frente. Gente, durante os 4 anos do desgoverno Bolsonaro aqui no nosso país, o nosso portal ficou todos os dias acompanhando os desmandos, os crimes, cobrando dos veículos de comunicação que expusessem as coisas que nós estávamos vendo, enfim. Foi um combate muito grande. Tivemos o processo eleitoral, combatemos as figuras todas que estavam nas redes, muitos foram banidos, outros foram para as cadeias, outros se mancaram, enfim. A situação foi muito complexa aqui no nosso país. Só que a missão não acabou. Nós temos que jogar luzes sobre os crimes, sobre os criminosos e também cobrar das autoridades hoje que elas ajam conforme diz a Constituição, diz a lei, para que essas figuras cheguem até a Papuda, a Colmeia, o Bangu 1, o Bangu 8. É esse o nosso papel. Então, muitas pessoas, às vezes, não compreendem que a gente é obrigado a falar na figura do inelegível até o momento que ele seja conduzido para a cadeia. E nós continuaremos a fazer isso aqui todos os dias. Tem um fato adicional que eu quero compartilhar hoje com vocês. A situação do inelegível nos Estados Unidos da América. Como eu disse para vocês, a participação da Polícia Federal norte-americana na investigação que a Polícia Federal brasileira está fazendo lá nos Estados Unidos, não é pouca coisa, não é um ato meramente administrativo. A Polícia Federal norte-americana, o FBI, vou lá ajudar. Não. Isso passa por decisão do Departamento de Estado norte-americano, do setor de justiça do governo norte-americano, independente de quem esteja no poder, porque nós estamos diante de crimes federais cometidos dentro de território norte-americano. Uma pessoa que entrou com mercadoria roubada, mercadoria desviada, vendeu em território norte-americano, usou moeda norte-americana, transacionou, lavou dinheiro em banco, passando por banco norte-americano. Então nós teremos aqui o veredito da justiça brasileira, que servirá para também como base de vereditos ou de apurações de crimes que já estão sendo apurados nos Estados Unidos. Quem trouxe uma visão que reforça isso que eu estou falando para vocês foi o Abraham Weintraub. Eu estava zapeando, vi o programa do Weintraub e ele comenta, né? Ele reforça isso que eu estou dizendo para vocês, traz mais alguns elementos, né? Que vale a pena aqui compartilhar com vocês nesse trechinho aqui que eu separei, né? Porque, ao que tudo indica, o Bolsonaro não vai escapar e, sendo preso nos Estados Unidos, se ele puser os pés fora do nosso país, tem Interpol, ele não vai conseguir abrigo em lugar nenhum. Indo para os Estados Unidos, se isso vier a acontecer, o futuro dele será muito complicado, sem direito a visitas íntimas. Quem lucra com isso é a dona Michele, né, que não vai precisar encontrar a criatura sempre. Né? Mas vamos ver o que o Weintraub diz. Vamos lá. Que aparentemente tem muito, não é uma, duas, tem um monte de casos. Se eles compraram imóveis aqui nos Estados Unidos em nome de terceiros, nossa senhora, é pena brava, 15 anos está barato. Um bom advogado, coisa que eles não costumam fazer, porque bom advogado nos Estados Unidos custa dinheiro. Eles vão querer, não, o quê? Um advogado de graça, que vai pegar? Pegar a clientela bolsonarista que tem em Miami, entra em evidência e tal. Só que eu acho que ele deveria pegar o melhor advogado que ele puder aqui nos Estados Unidos, que fale bem inglês, sem sotaque, fale muito bem inglês. Um não, alguns. Tá lascado. O Bolsonaro, ele vai ter que passar, veja, hipoteticamente, se ele for preso fora do Brasil, ele vem para a cadeia americana, não tem visita, não tem essas mamãezadas, passeio, vai para uma prisão americana, dentro da prisão americana, na melhor das hipóteses, ele vai ter que se comunicar em espanhol. Tem pouca gente falando português dentro das prisões americanas. Bolsonaro é um cara que, numa entrevista com um jornalista português, ele pediu um tradutor, porque ele não entendia o português falando com um sotaque de Portugal. Tá aí a figura, né? Alguém que precisa de tradutor para o português realmente ultrapassa qualquer cretinice, qualquer imbecilidade, né? Pois bem, mas foi essa criatura aí, o que espanta ele ter conseguido reunir no seu entorno tantas figuras, né, que acreditaram nele. Bom,
ele continua circulando meio que alheio, né, ao futuro que o espera. E colocando cenas, né, de aglomerações, muitas pessoas de amarelo aqui, evidentemente aglomerações organizadas pelos seus apoiadores, né, esse tumulto todo aqui. Eu gostaria de perguntar a cada uma dessas pessoas se elas perderam alguém na pandemia, se elas têm consciência que o criminoso aí foi alguém que potencializou essas mortes aqui no nosso país. Evidentemente, essas pessoas não têm essa percepção. Daí eu ter combatido tantos veículos de comunicação aqui no nosso país por terem feito uma cobertura que isentava, de um certo modo, né, a responsabilidade direta do criminoso maior da nação. É por isso que nós temos que fazer a nossa tarefa aqui diária de cobrar das instituições que a justiça seja feita aqui no nosso país. 750 mil mortos não é para se esquecer, não. Uma pessoa não seria para ser esquecida, quanto mais 750 mil pessoas, 750 mil famílias. Ele vai colocando os vídeos, né? Ele na padaria, tirando foto. Amigo, de barbinha aí, você perdeu alguém na pandemia, amigo? Pois é, você está abraçando aí o carrasco, o verdugo, o assassino, né? Mas, enfim, as pessoas não perceberam isso. Pelo menos as que acompanharam a figura do inelegível. Gente, hoje eu consegui resolver algumas questões de direitos autorais aqui. Dá para passar alguns trechos para vocês dessa entrevista aqui, muito interessante, que eu vou colocar o link na íntegra, do Roger Waters, que está se apresentando no Brasil e está fazendo a turnê no mundo. Tem várias questões aqui que ele disse que nós falamos muitas vezes aqui no nosso portal e eu quero compartilhar aqui com vocês. Vamos acompanhar aqui, tem a fala demora em cima da fala dele, mas dá para pegar aqui o texto todo. Vamos pegar aqui algumas questões. Vamos lá. É fundamental defender as suas crenças políticas, especialmente quando estão fundamentadas no humanismo. E por isso é extremamente importante resistir e dizer... Bom, ele está dizendo aqui nessa parte inicial que os artistas têm que ser envolvidos politicamente, com as questões humanistas, enfim. Os artistas não podem ser neutros, enfim. E aí ele fala aqui sobre o que está acontecendo fora do Brasil, né? Basta de genocídio. Quer que eu seja mais direto? Em Gaza. Parem o genocídio. Eu estou quase chorando aqui agora, sentado nesse estúdio de TV. O meu coração não está aqui em Brasília, está lá. Não tem como aceitar o que está acontecendo, o que estão fazendo. Gente, então é um sentimento, né, de alguém que circula pelo mundo e que tem a visão crítica muito próxima da que nós expomos aqui todos os dias aqui no nosso portal. Vamos pegar aqui mais um trecho aqui. São 4 trechos que eu separei, tá? Vamos ver aqui se o áudio está legal. Vamos lá. Não só em Israel, mas também em outros países, na Europa também. É o resultado inevitável do capitalismo neoliberal da Escola de Chicago de Friedman. A pergunta foi, o que está acontecendo no mundo? Por que nós estamos vendo esses movimentos de direita crescerem em várias partes do mundo, né? Ele falou, tem a ver com a Escola de Chicago, né? Modelo neoliberal. Bom, porque quando você cria um sistema que canaliza tudo para uma classe dominante e para um número muito, muito pequeno de pessoas incrivelmente ricas, chame-as de oligarcas ou do que quiser, inevitavelmente, a massa de pessoas comuns não consegue viver. Eu moro nos Estados Unidos. É impossível ganhar um salário digno. Para qualquer pessoa que não seja... Eu falei isso aqui com vocês muitas vezes, né? O trabalhador fica esmagado, né, nesses países todos e aí fica querendo achar um responsável, mas nunca percebe que está havendo uma concentração de renda nesses países. Seja um plutocrata ou parte das classes dominantes. E em situações como essa, como sabemos da Alemanha nos anos 30, você sabe, depois da Primeira Guerra Mundial, sabemos tudo sobre o Tratado de Versalhes e blá blá blá, e a inflação massiva. E quando surge uma situação assim, fica muito, muito fácil manipular o descontentamento da população em direção à extrema-direita. O que eles fazem? Porque a mídia pertence à mesma classe dominante que se nega a taxar os mais ricos. Por favor, taxem os ricos. E quando estão tentando conseguir o seu voto, é claro que vão... Então, gente, ele fez aqui essa leitura também do que fazem os veículos de comunicação. A gente vai fechar aqui com outras cenas que eu vou trazer aqui para vocês na sequência. Vamos pegar aqui mais um trecho da entrevista. Vamos lá. A situação de vocês é que nós assistimos à eleição presidencial de longe. E ficamos pensando... Meu Deus, isso foi por pouco. A diferença foi só de 1% ou algo assim, né? 2 milhões de votos.
E eu penso que isso só mostra a magnitude do problema. Como metade dos eleitores de um país tão lindo e maravilhoso como o Brasil, com potencial para ser a maior e mais poderosa nação do mundo, acaba votando no Bolsonaro. Isso é uma loucura. Porque ele é tão vazio, uma casca, sem nada dentro. Alguém que só se importa com o poder e dinheiro. Concordamos totalmente, mas tem a ver, Roger Waters, com a desinformação aqui no nosso país, né? Pegando aqui o último trechinho aqui que eu separei para vocês, gente. Vamos lá, tá muito interessante. De ter que viver em uma caixa de papelão na rua, não, essa não é a sociedade em que queremos viver. E não precisamos. A realidade atual só existe porque o sistema está estruturado para os tornar muito, muito, muito ricos e ainda mais ricos. Então, a todos os que votaram no Bolsonaro, acordem. É isso que vocês estão apoiando. Ainda mais se vocês não são ricos. E se são muito ricos, eu compreendo o motivo de votarem nele. Caso contrário, estão indo contra os seus próprios interesses. É que eu sempre digo para vocês também, né? Essa horda que está envolvida, está anestesiada com essa história toda, simplesmente eles têm um papel funcional, né? De manter essa tensão, essa alienação, para que nós não percebamos realmente quem é que está tocando as coisas aqui no nosso país. Bom, e no mundo também, né? E aí, gente, passando aqui para algumas coisas que ele falou, indo lá para o Oriente Médio, a gente vê a cobertura, eu vi ontem a cobertura no Jornal Nacional do conflito, né, ou guerra. E a perspectiva foi totalmente, né, sobre a ótica de Israel e dos Estados Unidos, né? Mas totalmente. E aí, coisas que são chocantes não são informadas pelos grandes veículos de comunicação. Como é que um evento está acontecendo? Lá na estação central de trens, de metrô nos Estados Unidos, como é que isso é ignorado? Estou falando aqui, gente, de um protesto que reuniu mais de 1.000 judeus, né, na estação. Acho que tem a cena aqui. Aliás, tem outra cena aqui, são duas cenas que eu quero compartilhar. Vamos pegar aqui essa aqui primeiro, que é do canal do Simon Ateba, que é correspondente nos Estados Unidos aqui. Ele compartilhou essa cena aqui, de 1.000 judeus aproximadamente, fazendo um grito aqui pela paz e dizendo não em nosso nome. Vamos pegar esse trecho aqui que você não viu em lugar nenhum. Vamos lá. Gente, é muito interessante. As pessoas se manifestando, sendo que no final da história nós tivemos 300 prisões, né? Uma cena também que nós não vimos foi uma manifestação na Inglaterra. Gente, olha o tamanho da manifestação e nós não vimos isso em lugar nenhum. As pessoas fazendo uma caminhada, mais de 300.000 pessoas pedindo paz, cessar fogo em Israel, né? Outra cena aqui é das pessoas, aqui no canal do Michael Moore, né? Ele colocou aqui várias cenas aqui, ó, que mostra como as pessoas estavam engajadas, os judeus nos Estados Unidos. E no final da história foram presos, né? Acabaram entrando em cana aqui. Aqui é um trecho aqui dessas pessoas sendo presas. Então, todo mundo em cana, ou seja, a gente nunca pode confundir o que o Estado de Israel, o que o Estado norte-americano faz e que as pessoas conscientes, a opinião pública, está sentindo, está pensando, está vendo sobre as coisas que nós estamos assistindo também. Eu poderia aqui colocar para vocês aqui centenas e centenas de imagens do que está acontecendo em Gaza. A perspectiva que nós temos é da destruição total. O que vai sobrar? Hoje teve mais um ultimato para quem ainda estava no norte de Gaza, saia. Hospital, enfim, não importa quem esteja ali. Quem estiver ou sai ou vai morrer. E aí a gente tem essas coberturas no mundo que nos mostram o que está acontecendo, né? Nem todo mundo é a favor do Estado fazer o que quiser a pretexto do que quiser também, né? Gente, eu fico por aqui, mande seu comentário, um grande abraço, mais tarde a gente volta. Tchau.